Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou colocando em debate, já gravei um vídeo, esse aqui é o segundo vídeo, é uma continuação, a respeito de uma dúvida, né, que acontece muito. O que é melhor hoje em dia você ter, você colecionar, você guardar? A mídia física, o livro, o LP, o CD, o Blu-ray, o DVD, a história em quadrinho no livro, ou o filme num Blu-ray, ou você ter tudo isso à sua disposição apenas nos streamings, nos celulares, nos computadores, nos televisores, que hoje em dia você também tem esses acessos. O que é melhor, né? Eu vi um debate outro dia, que depois até acho que eu vou reproduzir aqui no meu canal, com o dono da loja, Renato Cruz, dono da loja Sherazade, lá no Rio de Janeiro, uma loja maravilhosa, muito boa mesmo, um acervo incrível à sua disposição de música, né? De rock, basicamente rock, mas também tem jazz, tem blues, tem outras coisas lá, soul music, tem várias coisas lá legais, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele foi a um programa e debatendo essa questão da mídia física. E eu vi esse debate, achei muito interessante e resolvi aprofundar um pouco mais essa dúvida, né? Que muita gente tem essa dúvida. O que é melhor? Ter tudo no streaming, nos streamings, nas plataformas, ou ter a mídia física? É uma dúvida que realmente é muito pertinente, né? E vai, logicamente, muito do gosto de cada um. Não há dúvida nenhuma. Tudo que eu disser, tudo que eu disse no primeiro vídeo, tudo que eu vou dizer aqui nesse segundo vídeo, fica em segundo plano, porque em primeiro plano, meu amigo, é o gosto de cada um, é o desejo de cada um, é a vontade de cada um, é a capacidade de cada um, não é? Porque nos streams você paga lá uma mensalidade e tem tudo lá à sua disposição. Na mídia física você vai ter que gastar muito mais dinheiro, né? Então o que acontece? Dá licença. O que acontece? Eu já falei, no primeiro vídeo eu falei de literatura nas plataformas de leitura ou livro físico. E já falei também do rock, você ter os streamings de música digitais ou a mídia física, o CD, o LP novo, moderno, né, 180 gramas, legal? O CD, o DVD de música ou o Blu-ray de música, tá? Então eu fiz uma comparação, mais ou menos, coloquei alguns pontos de cada um, tá? Na minha conclusão, no livro, na literatura escrita, exclusivamente escrita, eu acho que o meio digital atende muitíssimo bem 90% ou até 99% do que você pode desejar de melhor. Já na música, eu discordo completamente. Acho que o digital tem a sua vantagem na agilidade, na praticidade, na disponibilidade. Aonde você estiver, você vai ouvir a sua música. Mas quando você quer qualidade, aí, meu amigo, esquece o streaming, porque o streaming tem arquivos compactados. O streaming depende da velocidade da sua internet, o streaming sofre interferência de tudo quanto é porcaria de notificação que você recebe no seu celular na hora que você está ouvindo aquela música linda e maravilhosa que você ama de paixão. Então, não esquece, tá? Esquece. Aí não tem como, a mídia física vai superar, além do fato de que, hoje em dia, as produtoras as gravadoras estão cada vez mais cuidadosas, caprichosas e lançando edições em CD, DVD, Blu-ray com muito mais coisas do que o arquivo original, que é o que os streamings têm. Você vai ouvir, por exemplo, uma música do... Deixa eu ver se eu trouxe mais algum aqui. Mas eu citei o Pink Floyd. Se você vai ouvir uma música do Pink Floyd, numa dessas mídias físicas novas, você tem acesso a todo o material que a banda tem arquivado, tem guardado, daquele álbum que você gosta tanto. Vou citar aqui o Atom Heart Mother, né, o famoso álbum da vaca e tal. Que aqui você tem, primeiro, o álbum original completamente remasterizado. Desculpa. E tem material extra, muito material que eles guardaram, que nunca foi levado para o público e aqui está disponível. Além de
coisas físicas, cartões, ingressos, reprodução dos ingressos, livreto explicando uma série de coisas e tal. Então, isso acrescenta. Lógico, se você não acha isso importante, acha isso bobagem, você só quer ouvir a música, ainda assim você vai ter mais aqui, porque aqui tem, por exemplo, tem show que nunca foi lançado em CD, está aqui incluído. Quer dizer, a mídia física na música é insuperavelmente melhor, a não ser que você não faça questão de nada disso, você só quer ouvir a música e pronto, tá? Bom, vamos lá. Então, já falamos aqui. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês das histórias em quadrinho. A história em quadrinho, amigo, essa então, a mídia física está praticamente ainda insuperável. Porque o que existe de material digitalizado de quadrinhos é muito pouco, São pouquíssimos sites em que você vai encontrar. Ainda se usa sites, não tem um aplicativo. Existe aplicativo de leitura. Se você tiver o arquivo digitalizado, você vai para o aplicativo de leitura e vai ler lá, de preferência, no seu tablet, né? Porque também é outra coisa que mata a história em quadrinho, né? A história em quadrinho, você lê no celular, pelo amor de Deus, a telinha é ridícula para você apreciar uma história em quadrinho. Não existe. No tablet você ainda consegue apreciar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, mesmo os aplicativos de leitura de história em quadrinho deixam muito a desejar, porque o próprio arquivo frequentemente não foi preparado para isso. Então não tem muitos recursos para você, por exemplo, olhar um quadrinho num tamanho maior, mostrar a página num outro formato. Não tem texto, não tem nada disso. Então, a história em quadrinho praticamente não tem muita competição, gente. E outra coisa, os pouquíssimos sites que existem são sites que estão entupidos de propaganda, fica pulando janelinha o tempo todo e abre, e você tem que ficar fechando. E para rolar a tela também é ruim. Possivelmente rola, né? Como se você rola um Instagram da vida, você rola de baixo para cima, vai jogando para cima para trocar de página. E aí é muito ruim, é muito fraquinho. Mesmo no tablet, eu detesto ler história em quadrinho dessa forma. Para mim, serve apenas para fazer uma consulta. Por exemplo, é um material que eu não conheço o artista, né? Que para mim, na história em quadrinho, muito mais importante é o artista do que o autor. Eu costumo sempre dizer, se o autor quiser ganhar dinheiro, ficar famoso, ele vai escrever livro. Vários fizeram isso, né? Neil Gaiman, o Alan Moore, vários desses poderosos escritores de história em quadrinhos migraram para a literatura. Porque é muito mais simples, muito mais prático, né? Tem muito mais liberdade, não tem um editor tão pesado em cima dele, como é o editor de história em quadrinho. E aí, meu amigo, uma mídia física igual a essa daqui, caprichosíssima, no Brasil da Panini, lá fora da DC, da Marvel e em outros países da Panini também, né? Porque a Panini Itália está dominando o mundo nessa distribuição de quadrinhos, né? Mas são edições absolutamente insuperáveis. Nesse meio, não tem jeito. Na história em quadrinho, esquece o meio digital, tá entendendo? Porque serve apenas, como eu falei, para você fazer uma consulta. Aí eu quero ver como é que é o traço desse artista que eu não conheço ele. Aí eu vou lá no meio digital, vou dar uma bufuçada, vou procurar em tudo quanto é canto, dá trabalho, não tem disponibilidade, né? Só existe praticamente, eu só conheço uma plataforma que tem realmente um acervo enorme, mas que é péssimo para ler, é péssimo porque ele está infestado de vírus, de telinhas que ficam abrindo, é um site que sofre demais a agressão de vírus, né? Não é um vírus que vai destruir o seu celular, o seu computador, não. É um vírus que incomoda. Ele fica abrindo um monte de telinhas de propaganda o tempo todo. É insuportável. Então, na história em quadrinho, meu amigo, o meio digital não existe, né? Só para uma consulta ou outra, não dá para ler nada, mas o livro físico é um espetáculo, né? Ainda mais quando é uma edição caprichosa, igual essa aqui da Panini, que eu estou falando aqui de Fábulas, que é uma fábula mesmo, é extraordinária, é uma das melhores coisas que eu já li em história em quadrinho, do mestre Bill Willingham. Nossa, muito bom, isso aqui é muito bom, publicado pela Panini, com o selo Black Label, antigamente era o Vértigo, né? Eu gostava muito mais do Vértigo do que do Black Label, sinceramente. Eu acho que foi uma mudança idiota que a DC Comics fez. Nomenclatura, tá, gente? O conteúdo é o que mais importa. Mas da nomenclatura eu gostava mais do Vértigo. Enfim,
E é uma edição muito bonita. Geralmente é uma edição um pouco maior do que o tamanho americano normal. Eu não tenho o tamanho americano normal aqui agora para comparar, mas é uma edição um pouquinho maior, tal. E geralmente vem com muitos extras, vem com esboços do artista, vem comentários do autor, às vezes de outros convidados também que dão uma opinião ou outra. Não tem como, gente, desculpa. Mídia física, quadrinhos. E além do que, existem edições, que eu até separei uma aqui para mostrar para vocês. Nossa, olha o peso disso aqui, gente. Olha o peso disso aqui. Wildcats. Wildcats por Jim Lee. Edição absoluta. Olha o tamanho do Fábulas, que já é maior do que o tamanho americano tradicional, tá? Mas olha o tamanho do Fábulas. Ai, meu Deus. Para esse volumão do Wildcats. Nossa, é incrível, é sensacional. Vem com uma capa dura, uma sobrecapa dura, e o álbum, que é praticamente que é um ônibus, né? É um ônibus, sem dúvida nenhuma é. Belíssimo, uma coisa que realmente é insuperável. Eles usam a edição absoluta e eu chamo também de edição definitiva. Não vai poder sair nada melhor do que isso aqui. Valoriza demais a arte do mestre Jim Lee, que é um grande artista de quadrinhos, né? Absolutamente sensacional. E então isso aqui, meu amigo, praticamente não vai ter superação. Logicamente, existe um problema seríssimo de custo e de espaço. São dois problemas que todo colecionador enfrenta e tem que enfrentar de frente, né? Com muita coragem. Bom, para finalizar aqui os assuntos que nosso canal aborda normalmente, nessa comparação entre a mídia digital e a mídia física, eu vou falar do cinema e também, logicamente, das séries, né? Porque aí é a mesma coisa. O que acontece? Da mesma, quase, aí nós temos, na literatura, eu diria que o meio digital, legal, eu prefiro ele. Na maioria das vezes, tá, gente? Porque tem edições especiais que não dá para abandonar, não. Já mostrei aqui no vídeo anterior. Assiste o vídeo anterior, hein? Vai lá, hein? Aproveita, se inscreve no canal. E se você chegar no final e gostar, deixa o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira, tá? Só para lembrar. Bom, no cinema, aí eu falei, na literatura, eu acho isso. Na música, para mim, como audiófilo, como uma pessoa que ama música, ama rock, música não eu não amo, não. Eu amo rock erudito, hard rock e heavy metal, tá? Um pouco de blues, um pouco de jazz, mas esses três são uma base. Aí eu também não abro mão da mídia física, não dá. Nos quadrinhos eu acabei de dizer, aí não tem nem comparação. Quadrinhos, só a mídia física existe, é mais radical ainda. Então eu comecei apoiando o digital, depois passei para prefiro o físico e o quadrinhos só existe o físico. Aí no cinema, filmes, séries, aí você tem uma nova análise a ser feita. O que acontece? Os streamings agora também já estão disponibilizando quase todos os filmes que existem no mercado. Porém, pior do que na música, filmes mais antigos é muito mais difícil de você encontrar. E dentro da música, você praticamente, se você tiver um streaming de música, um poderoso streaming como o Spotify ou como o YouTube Music, você vai ter acesso a quase todo o universo que está disponível no meio digital de música. Disponível no meio digital, porque existem coisas que ainda não estão, tá? De música. No cinema, no filme, na série, a situação piora muito. Por quê? Para você ter acesso a todos os filmes que estão disponíveis no meio digital, você vai ter que ter várias assinaturas. Aí, meu amigo, fica muito caro e a busca fica muito mais complicada para você encontrar um filme. Aí é um inferno. Além dos problemas que você já encontra no meio do rock. Você já encontra os problemas no meio do rock. Que é a qualidade, que fica ainda pior, mais evidente na imagem, no filme e na série. Se na música você precisa ter um ouvido um pouco mais caprichoso, exigente, para você perceber a diferença da qualidade de som do melhor streaming do mundo e do meio físico, do CD, DVD, Blu-ray,
Nos filmes, qualquer um percebe a qualidade dos arquivos digitais disponibilizados por esses canais, né, de filmes, né? E aí, esses canais de assinatura de filme, né? E aí a coisa complica muito, muito, muito mesmo. Primeiro, porque você tem que assinar, sei lá, uns 10 para ter acesso a todos os filmes que estão disponíveis no meio digital. Tem filmes que não estão. No filme, nas séries, você encontrar filmes mais antigos, filmes mais underground, filmes mais de um público específico, é mais difícil ainda do que na música. Tá? Então a situação dos filmes é muito pior. E nos filmes existe um outro fator comprometedor, que é o prazo que o canal tem permissão de exibir aquele determinado filme. Às vezes você assiste um determinado filme numa época e você vai procurar alguns anos depois, já não está mais naquela plataforma. Por dois motivos. Motivos econômicos, né? De direitos autorais, te retiram, se não pagar os direitos autorais, não vai poder continuar exibindo o filme. Beleza. E, como aconteceu com o Netflix, né? Netflix perdeu todo aquele acervo da Disney quando a Disney criou o Disney Plus, né? Então, aquilo já é um fator comprometedor. Além do que, limite de arquivo. Os arquivos de filme são arquivos gigantescos, são arquivos enormes, né? Por mais servidores que tenham essas plataformas de filmes e de séries, eles têm um limite muito mais agressivo, muito mais limitador, né? Sem querer ser redundante e já sendo, um limite muito menor, muito mais próximo da capacidade máxima deles. Então ele realmente tem que fazer uma seleção. Então se um filme tem pouca assistência, tem pouca gente que vê o filme, acessa o filme, esse filme vai sair da estante da plataforma e vai ficar de lado. Né? Então aí é um filme assim um pouco mais diferente, que não tem um apelo comercial muito grande, vai sair da plataforma com mais rapidez. Além disso, a qualidade da imagem que eu já falei anteriormente. É lógico, é óbvio que a qualidade da imagem de um arquivo que está num desses servidores nunca será igual a de um Blu-ray que seja um Full HD, 1080 linhas, aquele que já tem uma imagem realmente muito bacana. Não vou nem falar do 4K, que é muito superior ainda, tá? Então isso daí vai incomodar praticamente qualquer um. Então a mídia física nos filmes e na série também é praticamente imbatível. Imbatível. Tá? Se na literatura eu digo que o digital praticamente atende, na música eu diria que atende no máximo em 50%, no máximo em 50%, se você não é muito exigente. Nos quadrinhos não atende em nada o meio digital. No filme, eu diria que atende no máximo, o digital atende no máximo a 20%, 30%. É só para a pessoa que quer só se distrair, quer ver um filme, não está muito preocupado com a qualidade, né? Se você é, por exemplo, uma pessoa que é daquelas que assiste filme em computador, ou tem gente que assiste até filme em celular, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu detesto. Eu gosto de qualidade, eu sou super exigente com qualidade. Então, para mim, só existe aquela telona, no mínimo umas 50 polegadas, para assistir uma coisa de qualidade. É lógico que tem muito material do cinema, muito filme, muita série, que não merece nem ser assistido no celular, né, gente? Lógico que tem uma porcariada aí enorme. 90% do que é produzida de filmes e séries é uma porcaria que não vale a pena. Mas aí eu paro, não assisto nem até o final. Mas quando é uma coisa assim excelente, meu amigo, eu quero assistir no melhor televisor, do maior televisor do mundo, com a imagem absolutamente impecável, né? Com os pretos totalmente pretos, com os brancos totalmente brancos, sem serrilhadinho, sem nada, sem tremor de tela, nada disso. E outro problema que os streamings sofrem, aí semelhante ao da música, é a questão da velocidade da internet. Né? Os arquivos deles já não são os melhores do mundo. A velocidade da sua internet vai interferir na qualidade da imagem que você vai receber. A imagem vai ficar oscilando. Tem horas que ela pode até estar boa, tem horas que ela pode ficar ruim, tal, devido a oscilações normais da internet. Né? Além de poder sofrer interferência de algum outro
elemento, né, que aconteça através da internet, né, algum outro uso que você faça da sua internet. Inclusive, se a sua internet está meio sobrecarregada, tem muitos aparelhos pendurados no seu Wi-Fi, provavelmente o seu sinal vai ficar um pouco também comprometido. Então aí, meu amigo, eu também acho que a mídia física é insuperável, tá? Porque só através da mídia física você vai ter, por exemplo, vamos ver se eu acho aqui um para mostrar para vocês. Por exemplo, vou citar aqui, é Blade Runner. Blade Runner é um filme absolutamente espetacular, absolutamente sensacional, e que já saiu, né? Saiu em VHS, depois saiu em DVD, e agora já saiu em Blu-ray, que é essa minha ediçãozinha aqui, que tem aqueles famosos mimos, que eu também falo, que quando as produtoras acordam, peraí, a gente tem que acrescentar, trazer mais coisa. Então eles lançam um livreto, aqui tem um livreto, que vem com vários detalhes sobre o filme, imagens, fotos, bababá, um monte de coisa, diagramas, um monte de coisa. Curiosidades que você não vai ver no filme. O filme você só vai assistir o filme. Outra coisa que a mídia física supera em tudo o streaming são os extras. São, por exemplo, o famoso making of, né? Como é que foi feito o filme, detalhes da produção, entrevista com os atores. Logicamente, se você é daquelas pessoas que só quer ver o filme, não quer saber de nada disso, não interessa, óbvio, né? Mas se você realmente curtiu o filme, você gosta do filme, você gosta de cinema, você quer saber os bastidores, você quer ouvir opiniões, você quer, né, debater com a produção do filme, com os atores do filme, aquele filme. Além do que a mídia física ainda tem, por exemplo, a possibilidade de renovação, que é o caso, por exemplo, de Blade Runner Ultra HD ou 4K. O Ultra HD é a mesma coisa que o 4K. Então aqui nós temos ele com uma imagem ainda muito superior ao Blu-ray Full HD, 1080 linhas, tal. Ele é incrivelmente superior. Logicamente, da mesma maneira que eu falei da música, se você tiver um bom equipamento, você vai sentir uma diferença brutal entre a edição Blu-ray e a edição 4K. Blu-ray Full HD e 4K. Com certeza você vai sentir uma diferença brutal. Agora, se você tem um televisor pequenininho, até uns 30 polegadas, né, 40 polegadas, você não vai sentir muita diferença. Agora, se você tem um televisor de 50, de 60, 70 polegadas, também com capacidade de transmissão, outra coisa, capacidade de transmissão em 4K, né, de reprodução em 4K. E aí você vai sentir uma diferença muito grande mesmo, tá? Então, a mídia física fica insuperável mesmo. Além disso, aí vem a questão dos brindes, dos mimos. Eu já falei dos extras. O que são os extras? O making of, entrevistas, detalhes da produção, né? Cenas deletadas, erros de gravação. Tudo isso é muito legal e você só vai ver na mídia física. Não tem como você ver isso no streaming. Não tem isso no streaming. No streaming, no máximo, tem o filme lá. Né? Muito bem. E além disso, tudo isso que já vem na mídia física, você também pode ter, por exemplo, uma edição muito bonitinha, como essa aqui do Blade Runner 2049, que é o Steelbook. O pessoal chama de Steelbook, que é um estojinho de metal, bem caprichoso, bem legalzinho, tal. É bem legal. Além disso, você tem edições como está fazendo, belíssimas edições, como está fazendo aqui a Obras-Primas do Cinema, a editora Obras-Primas do Cinema. Olha só que maravilha isso aqui. O Vingador do Futuro, um dos melhores filmes do Arnold Schwarzenegger, um filme de ficção científica, assim, top, muito espetacular mesmo. E nessa edição aqui, que vem com uma luva transparente, vem com outra luva aqui decorada, olha que maravilha isso aqui. Ainda vem com um livreto aqui. Não, isso aqui, desculpa, gente. É um livreto mais alguns cartões com imagens do filme. E aqui, finalmente, o estojinho de Digipack, né? Digipack com 3 discos. Gente, olha a quantidade de extras que tem aqui, gente. É absurdo. É você ver tudo de novo e de uma maneira como você nunca viu.
Não tem comparação, gente. Infelizmente não tem comparação. É lógico que eu sempre falo, existe o fator financeiro, que é o fator definitivo, o que define se você vai poder ou não assistir o filme com essa qualidade toda. Mas se é um filme que você gosta muito, outra coisa, você para aproveitar essa mídia aqui, primeiro você vai ter que ter um Blu-ray player 4K top de linha, que também não é um equipamento muito barato, não é? Isso também é um limitador. Mas se você é um verdadeiro fã de cinema e tem um recorte de filmes que você ama de paixão, então isso daqui vai ser uma experiência para você inesquecível. Tendo um Blu-ray player 4K de qualidade, ligado a um televisor de pelo menos 50 polegadas, ligado a um equipamento de som também de alta qualidade, né? Alta fidelidade. Essa palavra é antiga, mas eu acho ela muito adequada. Fidelidade significa reproduzir exatamente o original, né? Fidelidade ao som original. Então, um equipamento de alta fidelidade, de alta qualidade, um high-end, vai dar a você uma experiência melhor às vezes, até melhor às vezes que muitos cinemas. Tirando os cinemas, que realmente aquelas salas de cinema que são totalmente preparadas, né? Mas em muitas cidades do Brasil nem tem um cinema com uma qualidade de som assim tão extraordinária. Então isso aqui faz uma diferença. Além disso, ainda você pode ter uma edição igual a essa aqui. Olha que coisa linda essa edição aqui. A coruja do personagem do Coruja, né? Do Watchmen. Essa edição é uma edição belíssima, raríssima, que vem com os disquinhos aqui dentro encartados, tá? Isso aqui é um espetáculo, mas isso aqui já peguei bem pesado, fui lá em cima nessa edição de colecionador, ela leva pilha, acende umas luzes e tal, é muito, muito legal isso aqui. Mas aí eu não estou nem mais falando de mídia física, né? Eu já estou falando de uma curiosidade de colecionador. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui, né? Esse vídeo ficou também muito longo, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e nos comentários coloque a sua opinião, coloque perguntas. O que você achou do que eu mostrei aqui? Qual é a sua opinião sobre a mídia digital e a mídia física? Você percebe isso tudo que eu falei? Não percebe? Cada um tem seu gosto e eu respeito todo mundo. Apenas coloquei aqui o meu ponto de vista a respeito dessas comparações, seja na literatura, seja no rock, seja nos quadrinhos, ou seja nos filmes e nas séries. Tá bom, gente? Então, até a próxima.